Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está sempre na cabeça de muito estudante, o vestibular 2026 da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada mais de perto, especialmente no segundo exame de qualificação, que rolou agora há pouco, e tentar entender essa dinâmica toda. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando, claro, nas informações oficiais da própria UERJ, né? Tanto sobre esse exame de 31 de agosto de 2025, quanto sobre como funciona o processo todo para entrar lá em 2026. A ideia aqui é, assim, ir um pouco além só das datas, sabe? É entender a lógica do vestibular da UERJ, como as coisas se encaixam e o que isso significa para quem está nessa batalha. Ok? Então, vamos lá destrinchar essa estrutura da UERJ. Para começar, né, a UERJ tem um jeito um pouco diferente da maioria dos vestibulares por aí. O início de tudo é o tal do Exame de Qualificação, o EQ. Ele funciona tipo como uma primeira peneira, uma fase para classificar quem segue adiante. Exato. E aqui já tem um ponto bem importante que define muito a estratégia de quem vai prestar a UERJ, né? Não é só um exame de qualificação. São dois que acontecem durante o ano para o mesmo ciclo. Esse agora, de 31 de agosto, foi o segundo EQ para o pessoal que quer entrar em 2026. O interessante é pensar, por que será que a UERJ faz isso, né? Essa dupla chance? É uma boa pergunta mesmo. Qual seria a ideia por trás disso? Tem alguma vantagem clara? Olha, a gente pode pensar em algumas coisas. Primeiro, talvez seja para diminuir um pouco aquela pressão de ter um exame único, decisivo, logo de cara, sabe? Dar ao candidato uma chance de sentir como é a prova, de repente ajustar a preparação se não foi tão bem no primeiro. Segundo, né, atende a ritmos diferentes, tem gente mais preparada no meio do ano, outros mais para o fim. E, claro, o ponto-chave, o candidato pode usar a maior nota que conseguir entre os dois EQs. Isso dá uma flexibilidade, assim, estratégica, bem interessante. Ah, entendi. Então não é só uma segunda chance, tipo, para recuperar. É uma chance de otimizar mesmo o resultado. Falando desse segundo EQ especificamente, esse que foi agora, 31 de agosto, o que a gente sabe dele, pelos dados oficiais? Então, a prova foi num domingo, 31 de agosto de 2025, durou 4 horas, das 9 da manhã até 1 da tarde, e seguiu o formato padrão do EQ, 60 questões objetivas de múltipla escolha, pegando várias áreas do conhecimento. E uma coisa que pareceu bem ágil foi a divulgação do material depois da prova, né? Sim, isso é um ponto positivo, sem dúvida. Tanto o gabarito oficial preliminar quanto o caderno de questões foram liberados no mesmo dia, 31 de agosto. Essa rapidez é importante. Para o estudante que fez a prova, dá para conferir quase na hora, né? Ajuda a controlar a ansiedade e ter uma ideia melhor de como foi. E mostra também uma organização boa da universidade. Faz todo sentido. E o resultado mesmo oficial desse segundo EQ saiu rápido também. A previsão era para sair poucos dias depois, em 6 de setembro de 2025. Um prazo bem curto, o que mantém o processo andando rápido. Isso volta naquela história dos dois EQs. Antes desse de agosto, teve o primeiro, lá no primeiro semestre. Vale a pena a gente recapitular rapidinho como foi aquele primeiro ciclo, só para ter a visão completa. Sim, claro, para entender o cenário todo. O edital para os dois EQs saiu junto, lá atrás, em 31 de março de 2025. Aí, para o primeiro EQ, as inscrições foram de 15 de abril a 6 de maio. A prova aconteceu em 8 de junho, e seguindo essa mesma linha da agilidade, o gabarito saiu no mesmo dia e o resultado oficial mesmo, dia 14 de junho. Ou seja, quem fez esse primeiro já teve um retorno bem rápido e pôde decidir: tento de novo no segundo para melhorar a nota ou já tô bem? E aí que entra a tal estratégia que você falou, usar a melhor nota. Mas isso não pode ter, sei lá, um efeito contrário. Tipo, o candidato relaxar no primeiro pensando, qualquer coisa tem um segundo. Ou dividir o foco da preparação e acabar não indo tão bem em nenhum. É um risco, sim. É uma decisão estratégica que cada estudante tem que pensar bem. Será que vale mais focar tudo no primeiro IQ para tentar garantir logo? Ou usar o primeiro mais como um teste para ver onde precisa melhorar e aí sim apostar tudo no segundo? Não tem fórmula mágica, né? Depende muito de como a pessoa já está preparada, da confiança, até de outras coisas que podem acontecer. A UERJ dá flexibilidade, mas saber usar isso é o desafio do estudante. Diluir demais o foco sem um plano pode ser complicado. Entendi. Bom,
Voltando para o cronograma do segundo EQ, esse mais recente. O edital foi o mesmo de março, mas as inscrições foram em outro período, né? De 10 de julho a 5 de agosto, e parece que até estenderam um pouquinho o prazo original. A prova foi dia 31 de agosto, gabarito no mesmo dia, resultado previsto para 6 de setembro. Com isso, então, acaba essa fase de qualificação. E depois, qual é o próximo passo? O próximo passo, para quem conseguiu a nota mínima em pelo menos um dos EQs, é o exame discursivo. Essa é a segunda e última grande etapa do vestibular da UERJ. Pelo calendário que divulgaram, as inscrições para o discursivo seriam de 9 de setembro a 3 de outubro de 2025. Mas aqui parece que tinha uma informação faltando, não era? Algo importante. Exatamente. Quando essas informações foram publicadas, ainda não tinham divulgado as datas certinhas da prova discursiva em si, nem quando sairia o gabarito dela. Isso cria, assim, um ponto de atenção, né? Quem está na disputa precisa ficar muito ligado nos comunicados oficiais da UERJ para saber quando vai ser essa prova, que é decisiva. Qualquer planejamento de estudo mais intensivo na reta final depende dessa data. E o exame discursivo, aí o jogo muda bastante, né? O formato é outro, as habilidades que contam são outras. Totalmente diferente. O exame de qualificação, com as questões objetivas, ele testa um conhecimento mais amplo, a capacidade de reconhecer conceitos, agilidade e tal. Já o exame discursivo vai avaliar outras coisas. A capacidade de argumentar, de desenvolver uma ideia de forma lógica, clara, de conectar os pontos, de se expressar bem escrevendo. E, muito importante, ele é específico para a área do curso que a pessoa escolheu. As provas discursivas são diferentes dependendo da carreira. Então a preparação que deu certo para o EQ pode não servir tanto assim para o discursivo? Com certeza não. A preparação tem que, mudar de marcha. Para o discursivo, não adianta só saber o conteúdo. Tem que saber explicar, articular. Isso significa treinar a escrita, fazer muitas questões discursivas de anos anteriores da UERJ que tem um jeitão bem próprio e aprofundar mais nas matérias específicas da área. É uma fase que pede mais profundidade e habilidade de comunicação mesmo. E quando a gente olha a lista de matérias que podem cair nas provas da UERJ no geral, português, literatura, matemática, história, geografia, biologia, química, física, língua estrangeira, até filosofia, sociologia, nossa, é muita coisa. Organizar os estudos para dar conta disso tudo e ainda se preparar para 2 tipos de prova tão diferentes parece uma tarefa gigantesca. Sem dúvida. É um dos vestibulares mais puxados do Brasil nesse aspecto. Exige muita organização, disciplina e, claro, ter acesso a bons materiais de estudo. É preciso ter um plano que inclua revisar sempre, fazer muito exercício tanto objetivo quanto discursivo e fazer simulados para testar o conhecimento e o tempo de prova. Achar recursos que ajudem a organizar essa complexidade toda é fundamental. Pois é. E falando em preparação e recursos, organizar tudo isso, revisar a matéria, testar o conhecimento com questões é um desafio enorme, né? Principalmente com tanta matéria diferente e etapas como essas da UERJ. Olha, se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos para revisão rápida, aulas completas para aprofundar onde precisa e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Parece uma ferramenta que pode dar um suporte bem interessante nessa jornada, né? De fato, plataformas que juntam vários tipos de recursos, como um banco de questões grande, que inclua as provas específicas da UERJ dos anos anteriores, né, com análise de especialistas, e também formatos diferentes de estudo, como resumos e aulas, podem ser uma ajuda e tanto. Para encarar um processo seletivo como o da UERJ, que exige tanto conhecimento amplo quanto profundo, e ainda essa adaptação entre prova objetiva e discursiva, ter ferramentas que otimizam o tempo e a eficiência do estudo faz muita diferença. E enquanto o vestibular 2026 está rolando, a UERJ também está trazendo novidades na oferta de cursos, né?
Parece que tem uma graduação nova vindo por aí. Sim, essa foi uma informação interessante que saiu junto com as notícias do vestibular. O Conselho Universitário da UERJ aprovou a criação do curso de graduação em fisioterapia. A previsão é que as primeiras vagas já sejam oferecidas para quem for entrar no segundo semestre de 2026. Isso é bem relevante. A criação de um curso novo como fisioterapia, o que isso diz sobre a universidade, na sua opinião? Olha, mostra uma universidade que está atenta, dinâmica, pode indicar algumas coisas. Primeiro, uma resposta à demanda da sociedade e do mercado por mais profissionais dessa área. Segundo, pode ser um reflexo do fortalecimento da área de saúde dentro da própria UERJ, talvez aproveitando a estrutura e os professores que já existem em outros cursos parecidos. E terceiro, claro, aumenta o leque de opções para os futuros estudantes, deixa a universidade mais completa. É um sinal de crescimento e de adaptação aos novos tempos, às novas necessidades. Interessante ver como a universidade se movimenta em paralelo ao processo seletivo principal dela. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa hoje, né? Então, recapitulando aqui os pontos principais, o vestibular da UERJ 2026 tem essa estrutura diferente, com 2 exames de qualificação e a vantagem de poder usar a melhor nota. O segundo EQ acabou de rolar no fim de agosto, gabarito e prova já saíram, segundo as informações oficiais, e o resultado estava previsto para comecinho de setembro. O próximo passo agora é o exame discursivo, com inscrições abrindo logo, mas ainda falta saber a data exata da prova. E a gente viu também que a preparação tem que ser bem adaptada entre o formato objetivo e o discursivo, além da novidade do curso de fisioterapia chegando. Exato. E olhando para essa estrutura toda, sabe, indo um pouco além só da UERJ, é fascinante observar os diferentes jeitos que as universidades criam seus processos seletivos. Cada modelo, seja com várias fases como a UERJ, ou com prova única, ou usando o Enem, reflete uma ideia sobre como avaliar o potencial de quem está querendo entrar. A UERJ escolhe esse sistema de filtro inicial mais amplo, o EQ, e depois um aprofundamento mais específico e de argumentação, que é o discursivo. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para quem está ouvindo pensar um pouco. Como será que essa combinação específica, uma fase objetiva testando amplitude e rapidez e uma fase discursiva focando em profundidade, argumento, escrita, realmente consegue medir tudo o que é preciso para ter sucesso na universidade? Será que esse modelo pega bem a criatividade, o pensamento crítico, a capacidade de colaborar, que são tão importantes também na vida acadêmica e depois no trabalho? Ou será que ele acaba priorizando um certo tipo de inteligência ou de preparo mais do que outros? É uma questão complexa essa de o que a gente realmente busca e mede nesses rituais de passagem para o ensino superior.